Eu tava aqui vendo um vídeo, passou um vídeo no Instagram, me chamou muita atenção e eu fui ver os comentários. E aí tinha uma moça falando, algum vídeo era sobre feminilidade e tal, né? Sobre não tentar apressar as coisas e esperar que cada um cumpra o seu papel na relação, algo assim do tipo, né? E aí nos comentários, e aí era sobre, tipo, a moça brincou que ia pedir ele em casamento, mas aí ele pediu ela no mesmo minuto, tipo, ele já ia fazer isso, enfim. E aí, no fim, veio lá uma moça que falou: ai, nada a ver isso aí. Eu viajei 2.000 quilômetros para ir ver meu namorado e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Aí você imagina com essa frase, né? Você imagina que assim, imagina que nós somos esponjinhas. Nossos cérebros copiam dados e ele está o tempo todo em busca de melhorar. Por mais que não pareça, muitas vezes, porque a gente acaba tomando decisões muito incoerentes, ou enfim, a gente pensa que está acertando e está fazendo um monte de cagada. Com esse acesso à informação cada vez mais desenfreada, né, todo mundo agora tem um telefone de idades, né, de todas as idades. Aí eu fui olhar o perfil da pessoa, imaginando assim, nossa, não sei, por um lapso de segundo, né, passou automaticamente na minha mente várias afirmações em relação àquele comentário, pensando, nossa, a melhor decisão da vida dela? Deixa eu ver o perfil dela. Aí fui ver o perfil. Aí é uma pirralha. Aí, tipo, porque a expectativa que eu tive foi, nossa, uma pessoa que entendeu, que fez alguma coisa de certo. Vamos ver o que foi que ela fez de certo nesse mundo maluco onde várias pessoas estão tentando acertar. Vamos ver o que a melhor decisão da vida dela trouxe de bom para a vida dela. Eu fui ver quais são os resultados, assim, quais são os alcances que ela teve de realização pessoal mesmo, né? Porque eu acho que é sobre isso. Não é sobre quanto você ganhou de dinheiro, e não, é sobre o quanto você é feliz, né? Mas, sei lá, várias indagações surgiram aqui. Mas quando eu fui ver o perfil, era uma pirralha. E aí, tipo, pirralha mesmo, deve ter, sei lá, 15, 16 anos. Melhor decisão que ela tomou na vida. Tudo bem, ela tem 16 anos. Entende? E assim, o nosso. Agora falando de neurociência mesmo, o nosso cérebro, ele espelha, né? Nós temos neurônios espelhos. O que, que ele faz? Ele espelha comportamentos, pensamentos, falas, etc e tal. Ele espelha os trejeitos, né? A gente usa muito isso em vendas, por exemplo, né? De espelhar o cliente para poder sentir mais afinidade ali, né? Para você se conectar mais com aquela pessoa, né? Então você, tipo, espelha. Mas é muito natural, né? Isso é uma coisa que eu tenho naturalmente. Eu nem sabia que isso era uma característica treinável para conseguir vender mais, sabe? Mas isso já sempre foi uma coisa que eu sempre fiz muito rapidamente, né? Acho que já é uma habilidade que o meu cérebro já nasceu com ela. Assim como várias outras pessoas também, tá? Não tô falando que isso é uma exclusividade do meu cérebro. É só para te contextualizar. Então, como a gente está o tempo todo espelhando o outro, isso faz com que a gente fique. E a gente está sempre nessa eterna busca de otimizar os dados, né? De compilar as informações e criar hábitos cada vez mais automatizados, né? Para economizar energia. Então, naturalmente, ele pega informações. E quando essas informações são informações novas, que contrapõem algo que você já acredita, e por um lapso de segundo ele considera que aquilo ali é melhor, ele passa e você repete aquele caminho várias vezes, você reforça aquilo dali, aquilo vira normal para ele. Então eu vou dar um exemplo do que aconteceu com os meus filhos um tempo atrás. Uma vez eles não tinham muito critério em relação a ver YouTube, não sei o que, antes, né? Até porque era sempre muito regrado, né? Era sempre muito assim, eu que colocava os desenhos, então não tinha assim, ai, não pode isso, não pode aquilo. Só que de um tempo para cá começou essa cultura do brain rot. E eles começaram a encher de conteúdo
ridículo, assim mesmo, é vergonhoso na internet. Então, tipo, são várias baboseiras, várias idiotices, várias coisas, assim, muito ridículas mesmo, muito sem pé nem cabeça, sabe? Então, são vídeos, sei lá, é o Homem-Aranha, só que ele tá enfiando a cabeça na privada, sabe? Umas coisas assim, nada a ver. Aí eu, indignada com isso, né, proibi o uso de YouTube. Só que dentro desse período que eles ainda assistiam as coisas controladas minimamente no YouTube, porque tipo tinha um direcionamento, não, só pode assistir no Kids, só pode ou esse desenho, né? Mas acabava acontecendo de aparecer vídeos aleatórios. E uma vez eles assistiram um making off do Round Six. E na época, o Round Six estava muito famosinho na escola do meu mais velho. E ele ficava o tempo todo pedindo para assistir essa série, porque todo mundo ficava falando e ele não sabia, ficava por fora do assunto, aquela coisa toda. E aí eu disse que não era pra idade dele. Aí um belo dia ele falou: Não, mas é só, a gente viu, mãe, a gente viu que como é que é. É só suco de uva, não é sangue de verdade. Porque ele, nem a palavra sangue tu poderia dizer. Não sei nem se eu posso dizer aqui também. Tinha que falar S. Por quê? Porque se falasse a palavra, ele já ficava mal, ele já passava mal, sabe? Era algo muito forte para ele, a coisa do S. Só que o que o cérebro dele fez? Deu um novo significado à palavra S, com S. Certo? E aí, o que aconteceu? Normalizou. E aí, eu deixei ele assistir, um erro que eu cometi, né? Ele acabou assistindo. E aí, até eu falava para os terapeutas na época, né? Tipo, ele quer assistir o Round Six, não sei o quê. Aí, tipo, algumas. Sabe quando só fala, haha, sabe assim? Não tinha uma recomendação assim, clara e nítida. Não faça isso. Né? Era só tipo, e tal. Sabe assim, aqueles comentários assim de elevador? Era tipo isso. Então eu também não achei que era algo assim que ia ser tão absurdo, enfim. O que aconteceu? Conforme ele foi assistindo e acontecendo as cenas, né, de mortes e sangue para todo quanto é lado, tiros e não sei o quê, porque era assim, né? Vocês já assistiram, quem já viu pelo menos uma cena sabe como é que é, mais ou menos. Daqui a pouco normalizou num grau tão absurdo que ele só sabia falar sobre violência, sobre morte, as brincadeiras dele eram sobre morte, os desenhos que ele fazia, aí os joguinhos que jogava, era tudo morte, 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 morte. Mas eram mortes assim, mortes cavernosas. Aí eu já aqui sagaz, pensando nessa coisa toda do funcionamento cerebral, não sei o quê, comecei a anotar e aí entendi todo esse padrão aí. Aí eu disse, cara, olha o que aconteceu. Ele deu um novo significado. Aí ele já adicionou as sensações anteriores sentidos, por exemplo. O S tinha uma sensação, né, sensorial muito repugnante, então para ele era muito ruim. Só de falar a palavra com S, ele já passava mal. E aí quando ele associou, ele trocou o significado. Ele pegou a palavra com S, que era repugnante, não sei o quê, colocou em outra caixinha, na caixinha do suco de uva. E aí ele, eu já me sujei com suco de uva e de boa, nada a ver, tá tudo bem. Aí nessa hora ele ressignificou. Ou seja, ele deu um novo significado, ele tirou a palavra com S de dentro da caixinha, do repugnante, do assustador, do terrível, tal, para a caixinha do, de boas, é só suco de uva. Coisas suportáveis. Coisas que dá para levar. Entendeu? Na caixinha. Aí o que aconteceu? Normalizou. E aí passou a ser algo assim tão de boa para ele, tão de boa, que, véi. Aí conversei com ele, tudo. Aí fiz ele lembrar, porque aí o que eu fiz? Eu fiz o reverso, entendeu? Eu tipo dei um reset na programação. Eu fui lá no suco de uva, na caixinha do suco de uva, peguei a palavra com S e trouxe para a realidade. Peguei, trouxe de volta aqui, ó, a palavra com S. Quando você escutava essa palavra, você sentia isso, 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 isso. Por acaso, aquilo dali era suco de uva mesmo? Você sabe que era suco de uva ali, mas na vida real é suco de uva que sai de dentro das veias da gente? Quando a gente vai fazer exame de sangue, é suco de uva que a gente tira do exame? Não, né?
E aí eu fui trazendo mais elementos sensoriais para ele, principalmente essa da agulha, foi incrível, assim, tipo, já na hora reativou, e aí ele já não queria mais nem ouvir a palavra de novo. E aí voltamos para falar a palavra com S. Então, tipo assim, eu tive que estar atenta nesse caso né, e teve toda essa coisa aí, mas assim, isso me ajudou a entender como que a coisa do funcionamento mesmo funciona, entendeu? É como se ele tivesse pego lá da pastinha do computador, pegou o arquivo, recortou e colou em outra pasta. E aí, o que eu fiz? Eu peguei da pasta nova e botei na pasta original. Não, meu filho, o S tem que ficar nessa pasta aqui. Você entende? Porque é isso que é. Tudo que existe de tecnologia é copiando o cérebro humano, o funcionamento do cérebro. Então, a gente entendendo o funcionamento do cérebro, a gente ajusta, a gente vai ajustando. Isso é o tal do ressignificar que a galera fala. Entendeu? Mas quando você encontra os códigos fonte, as bases, porque às vezes é aquela coisa que eu falo da raiz do problema. Não adianta você ficar ali brigando com um sintoma, que é um galho, por exemplo, que é uma fruta, que é um pedaço do tronco. Você tem que ir lá na raiz e destruir a raiz da árvore, entendeu? Então, o que eu estou buscando dentro de todas essas investigações, todos esses mergulhos, todas essas autopercepções e percepção do que acontece ao meu redor em relação ao funcionamento cerebral, está fazendo parte dessa bagagem, entendeu? Para eu conseguir entender a raiz, encontrar sempre as raízes. Porque se você encontrar a raiz, fica muito mais fácil. Sabe? Se você já sabe aonde que está a pasta. Agora, você imagina você ter que procurar em trocentos arquivos um PDF solto, entendeu? Agora, se você sabe qual é a pastinha de origem que você vai encontrar, aí você vai lá direto na pastinha, vral, vral, muda, acabou-se. Aí toda a ramificação que estava sendo sustentada por essa raiz entra dentro, assim, ó, compila, tipo um zip, entendeu? E aí desmorona também o que estava lá pendurado naquela raiz. Porque ela não tá mais, não é mais ali. Não, aí tu começa, tu planta outra semente e vai começar a regar a árvore nova. Entendeu? É sobre isso. Mas para que você destrua a raiz, você tem que ir lá e cavar. Só que a galera não quer cavar. A galera quer pegar, ficar falando frase feita, repetir frase, repetir mantra e não tá fazendo o trabalho. Não tá deixando o medo passar. Não tá passando pelo medo, não tá ultrapassando os seus medos. Que é o que vem depois do medo, é isso. Como a gente falou no outro áudio, né? Depois do medo, o que é o depois do medo? Para chegar no depois do medo, você tem que enfrentar o medo. E o que é o medo? É a raiz. Toda vez que você encontrar uma dificuldade, uma coisa que está te empacando, que você não consegue fluir na vida e tal, pode buscar. A raiz daquilo é um medo. Aí, por exemplo, vou dar um exemplo. Ah, eu não consigo dizer não. Não consigo impor limite, sabe? Eu não consigo não ajudar as pessoas, não sei o quê. Aí por quê? Aí nisso você vai lá, ah, é porque quando eu era criança, a minha mãe, não sei o quê, pipipi, papapá. Mano, beleza. Mas e aí? Quando sua mãe fazia isso, você sentiu o quê? E o que que você acha? E por que que você acha isso? E por quê? E por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Aí quando você vê, vral. Porque eu tenho medo de não ser amada. Porque eu acho que se eu disser não, não vão me amar. Porque só vão me amar se eu fizer algo, se eu for útil. Essa é a configuração que está instalada. Ser amada está na pastinha de ser útil. E aí a gente faz o quê? Descompila. E a gente fala, calma, galera, ser útil não é o mesmo. Para ser amada, tu tem que ser útil. Ser amada é ponto. Ser amada é um disco rígido, tá ligado? É um código-fonte, é uma placa-mãe. Eu tentando usar termos aqui que eu não faço ideia se eu tô acertando. Mas assim, eu tô tentando dizer que assim, é uma base, entendeu? Você é amada, ponto. Você existe. A sua existência por si só já comprova isso. Entende?
Você é amada pela vida. Porque você é vida, você é amor. Não tem como. Você tá vivo, você é amor, pulsando, vivendo na Terra aqui, ó. Brincando de casinha, ó lá, ó. Mãe de 3 filhos. Entendeu? Com problemas humanos, ó, céus, ó, vida. Pronto. Vamos brincar de ser humano. E aí, enquanto eu tô brincando, eu vou me cuidar. Eu vou limpar minha máquina, eu vou calibrar o pneu. Quem é a minha máquina? Meu corpo, cara. Aí vou me alimentar, vou comer, vou correr, vou ler, vou treinar meu cérebro, vou treinar meu corpo para sentir paz, calmaria, para ficar em paz, porque tá tudo bem. Nós estamos lá no infinito da existência, brincando de videogame numa salinha com Deus. Tá tu e Deus lá, assim, ó. Vamos, Deus, vamos, vai, eu vou ser a Daphne dessa vez, eu sou a Daphne. É sobre isso. Entendeu? A gente tá só jogando o joguinho da vida. Vamos jogar o jogo da vida? O jogo da vida. E aí a gente vai entrar o quê? Nas 3 regras do jogo da vida. Que são, você veio ser você mesmo. Ou seja, eu vim, você é Daphne. Eu não vou ser Maria Joana. Eu não vou ser Vandes Clays. Eu vou ser a Daphne. Eu não vou ser a blogueira fulana de tal. Eu não vou ser... Não, eu vou ser a Daphne. E aí o que a Daphne quiser fazer no joguinho, ela vai. Quer cantar, quer dançar, quer... Por quê? Porque você veio ser você. E o que ser você significa? Não sei, estou tentando descobrir. O que é ser a Daphne? Quem é a Daphne? Porque até agora foi uma construção de vários rótulos e carimbadas que eu fui levando na vida, dizendo seja assim, faça assim, se comporte assado, fale assim, fale mais, fale menos, fale baixo, fale alto, ria, não ria, sorria. Certo? E aí o que eu estou fazendo? Estou saindo da guerra e dizendo, calma galera, acabou a guerra, hein? Não precisa mais de guerra. Estou viva. Estou viva. Quando eu era pequena, beleza, não tinha, eu precisava, né? Dependia de humanos. Inclusive para acoplar de vez na Terra, né? Porque você só desloga do cordão umbilical da alma da mãe com 21 anos praticamente. Nossa, 14, eu acho. 14 anos. Aí você não consegue mais existir, né? Só que aí você tem a outra parte para evoluir também, que é o cérebro. Aí só com 21, que ele vai fechar lá a parte do... Ou seja, meu amigo, 28. Aí com 28... Mas tudo bem, tá tudo bem. Relaxa. Não é para você se martirizar pelo que... Meu Deus, como foi cruel. Não. É para tipo, nossa, entendi. Então todos os desafios, os labirintos infinitos que eu vivi, todos os desafios e papapá, foram parte do jogo. Tinha que passar, porque foi o que deu. Foi o que deu aqui, galera. A gente foi fazendo o que deu para sobreviver e chegar aqui. E agora, finalmente, a gente acessou a pedra filosofal que tá te dizendo: isso é um jogo, se lembre, se lembre. Entendeu? E aí eu tô fazendo esses áudios aqui, que é pra te lembrar também. Se lembre, isso é um jogo, galera. É um jogo. Deus e nós. E Deus tá controlando você através do seu eu superior. Por quê? Porque tá tu sentadinha lá, ó, com o controle na mão, e Deus do seu lado esquerdo aqui, ó, grandão, te dizendo: vai, minha filha, vai, aperta ali aquele botão, agora você vira pra cá. E aí tu tá lá. Ai, que barulheira, vou escutar aqui a vizinha. Ah, vou escutar o blogueiro, vou escutar fulano de tal. E tu não tá escutando a voz interior de Deus, ó, dizendo assim, ó, ei, vai por ali. Entendeu? E por quê? Porque a mente não para, né? Ela tá lá tagarelando na sua cabeça, dizendo um monte de coisa, que você tem que isso, tem que aquilo, tem que. Beleza. Voltando para as regras da vida. Vou fazer outro áudio.